Lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria dar continuidade a essa leitura dessa obra tão extraordinária que é o Evangelho, como me foi revelado. Adentrando agora o volume 2, o segundo volume dessa obra, composta de 10 volumes. Nesse segundo volume da obra, vai tratar é a continuação do primeiro ano de vida pública de Jesus, e nesse mesmo volume também se encerra esse primeiro ano da vida pública de Jesus. O primeiro capítulo desse segundo volume é o 79, a partir do 79. Indo ao encontro dos pastores, as joias de Aglaé e uma parábola sobre a sua conversão. Vamos direto à leitura. 15 de janeiro de 1945. Jesus caminha com os discípulos por uma estrada ao longo da torrente. Ao longo é um modo de dizer. A torrente fica lá embaixo. No alto, ao longo da costa, é que fica a estrada cheia de curvas, como costuma ser em lugares montanhosos. João está vermelho como um tomate, pois está carregando, como um estivador, um grande saco bem cheio de viagem. Judas leva o de Jesus e o seu. Simão leva apenas a própria bagagem e os mantos. Jesus recebeu de volta a veste e as sandálias. A mãe de Judas deve tê-la mandado lavar, porque não está mais amarrotada. Quantas frutas! Que belos vinhedos sobre aquelas colinas! Diz João, que não perde o bom humor, apesar do calor e do cansaço. Mestre, este é o rio em cujas margens nossos antepassados colheram os cachos milagrosos? Não, é outro, mais ao sul. Mas toda a região era um lugar abençoado por frutos em abundância. Agora não é mais, embora continue bonita. Muitas guerras devastaram este chão. Aqui se formou Israel. Este chão, para formar-se, teve que ser fecundado com o sangue seu e dos inimigos. Onde iremos encontrar os pastores? A 5 milhas do Monte Hebrom, às margens daquele rio nobre, o qual vós indagastes. Atrás daquela colina, então? Atrás da colina. Está muito quente, o verão. Aonde iremos depois, mestre? A um lugar mais quente ainda, mas eu vos peço que venhais. Viajaremos de noite. As estrelas são tão claras que não há escuridão. Eu quero mostrar-vos um lugar. Uma cidade? Não, um lugar que vos fará entender o Mestre. Talvez melhor do que suas palavras. Nós perdemos muitos dias com aquele estúpido acidente. Estragou tudo. E minha mãe, que tanto havia trabalhado, ficou desiludida. Além disso, não sei por que tu quiseste segregar-te até a purificação. Judas, por que chamas estúpido um fato que foi uma graça para um verdadeiro fiel? Não quererias tu para ti tal morte? Ele esperou o Messias a vida toda. Já velho, foi levado por caminhos difíceis até adorá-lo,
ao ouvir. Ei-lo. Conservou no coração por 30 anos a palavra de minha mãe. O amor e a fé o investiram com seus ardores. Naquela última hora, reservada por Deus, o seu coração rompeu-se de alegria, incinerado pelo fogo de Deus, como um holocausto agradável. Qual sorte melhor do que esta? Ele estragou a festa que tu tinhas preparado. Vê nisto uma resposta de Deus, que não se misture o que é do homem com o que é de Deus. Tua mãe ainda me terá. Aquele velho nunca mais me teria tido. Todo queriote pode vir ao Cristo. O velho não tinha mais forças para fazê-lo. Eu fiquei feliz por ter acolhido sobre meu coração o velho pai moribundo e ter recomendado o seu espírito. Além do mais, por que dar escândalo mostrando desprezo pela lei? Para dizer, segui-me, precisa caminhar. Para levar ao caminho santo, precisa fazer o mesmo caminho. Como eu poderia dizer, sede fiéis, sendo eu infiel? Creio ser este erro a causa da nossa decadência. Os rabis e os fariseus abatem o povo sob os preceitos e depois fazem como aquele que profanou a casa de João Batista, fazendo dela um lugar de vício. Observa Simão. É um dos de Herodes, rebate Iscariotes. Sim, Judas, mas as mesmas culpas estão também nas costas que se dizem santas. Que dizes disto, mestre? Diz Simão. Digo que, se só houver um punhado de verdadeiro fermento e de verdadeiro incenso em Israel, é que se formará o pão e se perfumará o altar. Que queres dizer? Quero dizer que, se houver quem venha à verdade com um coração reto, a verdade se espalhará como fermento na massa da farinha e como incenso por todo Israel. Que foi que te disse aquela mulher? Pergunta Judas. Jesus não responde. Vira-se para João. Está muito pesado e estás cansado. Dá-me a tua carga. Não, Jesus, estou acostumado com os pesos e, além disso, torna-me leve o pensamento da alegria de Isaque. Contornaram a colina. À sombra do bosque, na outra vertente, estão as ovelhas de Elias. Os pastores sentados à sombra estão vigiando-as. Ao verem Jesus, correm. A paz esteja convosco. Chegaste. Nós estávamos preocupados pelo teu atraso, na dúvida se era melhor virmos ao teu encontro ou obedecer a um outro. Decidimos vir até aqui, obedecendo assim a ti e ao nosso amor, ao mesmo tempo. Devias estar aqui há muitos dias. Tivemos que parar. Aconteceu alguma coisa? Não, amigo. Foi a morte de um fiel sobre o meu peito. Nada mais. Que querias que acontecesse, pastor? Quando as coisas estão bem preparadas, certamente é necessário saber prepará-las e preparar os corações para recebê-las. A minha cidade deu ao Cristo toda a honra. Não é verdade, mestre? É verdade. Isaque, passamos na volta por Sara, também a cidade de Juta. Soube compreender a essência da minha doutrina e amar, com um amor prático, desinteressado e santo, sem outra preparação, exceto sua simples bondade e a verdade das palavras de Isaque. Mandou-te roupas e alimento, Isaque, e aos óbulos que ficaram sobre tua enxerga, todos quiseram acrescentar alguma coisa para ti, que voltas ao mundo privado de tudo. Toma, eu nunca carrego dinheiro, mas este eu peguei porque está purificado pela caridade. Não, mestre, guarda-o tu. Eu estou acostumado a viver sem ele.
Agora deverás ir aos lugares aos quais te mandarei. Tu precisarás dele. O operário tem direito ao salário, mesmo se o operário das almas, porque ainda temos um corpo para alimentar, como um burrinho que ajuda o seu dono. Não é muito, mas tu saberás fazer uso dele. João, naquele saco há roupas e sandálias. Joaquim as obteve com os seus familiares. Talvez sejam grandes, mas é um presente dado com tanto amor. Isaac pega o saco, se afasta dali, indo vestir-se atrás de uma moita. Ele ainda está descalço e vestido com uma extravagante toga, feita de uma coberta. Mestre, diz Elias, aquela mulher que está na casa de João, após 3 dias que tu tinhas ido embora, e nós estávamos apacentando as ovelhas nos prados do Monte Hebrom, porque os prados são de todos, e de lá não nos podem expulsar. Ela nos mandou uma serva com esta bolsa e dizendo que queria falar conosco. Não sei se fiz bem, mas desta primeira vez eu devolvi a bolsa e lhe disse: Não tenho nada para ouvir. Depois ela tornou a dizer: Vem em nome de Jesus, e eu fui. Ela esperava que não estivesse lá o seu marido, enfim, o homem que a tem. Muitas coisas ela queria saber, mas eu falei pouco, por prudência. Ela é uma meretriz. Eu temia que fosse uma cilada para ti. Perguntou-me quem és, onde estás, que é que fazes, se és um senhor. E eu disse: É Jesus de Nazaré. Está em toda parte, porque é o mestre, e vai ensinando por toda a Palestina. Eu disse que és um homem pobre, simples, um operário que a sabedoria tornou sábio, e nada mais. Fizeste bem, diz Jesus. Ao mesmo tempo, Judas exclama: Fizeste mal, porque não disseste que ele é o Messias, que é o Rei do mundo? Esmagar a soberba romana sob o fulgor de Deus. Ela não me teria entendido. Aliás, além disso, podia eu estar certo de que ela estava sendo sincera? Tu mesmo disseste, quando a viste, o que ela é. Podia eu jogar as coisas santas, tudo que é de Jesus é santo, em sua boca? Podia eu pôr Jesus em perigo, dando tantas notícias? Se muitos lhe fazem mal, não será nunca por meu intermédio. Vamos nós, João, dizer a ela quem é o mestre e explicar-lhe a verdade santa. Eu não, a não ser que Jesus me ordene. Estás com medo? Que queres que te faça? Tens nojo? O mestre não teve nem medo e nem nojo. Tenho pena, mas acho que se Jesus quisesse, teria parado para instruí-la. Se não o fez, não é necessário que nós o façamos. Não havia nela então sinais de conversão. Agora, Elias deixa-me ver a bolsa. E Judas, que está sentado na grama, vira sobre a ponta de seu manto o conteúdo da bolsa. Anéis, pulseiras, braceletes, um colar rolã, amarelo, amarelo-ouro, sobre o amarelo pálido da veste de Judas. Tudo são joias. Que faremos com elas? Podem ser vendidas, disse Simão. São coisas que trazem aborrecimento de Judas, embora admirando-as. Eu também lhe disse isso ao pegá-las. Disse ainda: O teu patrão vai te bater. Ela me respondeu: Não são dele, são minhas, e delas faço o que quero delas. Eu sei que é ouro do pecado, mas se tornará bom se for usado por quem é pobre e santo, para que se lembre de mim. E pôs-se a chorar. Vai tu, mestre. Não. Manda o Simão. Não. Então vou eu. Não. Os não de Jesus são secos e imperativos.
Fiz mal, mestre, em falar com ela e em pegar aquele ouro? Pergunta Elias, vendo que Jesus está sério. Não fizeste mal, mas nada mais há a fazer. Mas talvez aquela mulher queira redimir-se e tenha necessidade de ser instruída. Objeta ainda Judas. Nela já existem faíscas suficientes, aptas a levantar um incêndio que pode queimar este vício, tornando-se uma alma novamente virgem, pelo arrependimento. Há pouco eu vos falei do fermento que se espalha pela farinha e a transforma em um santo pão. Ouvi uma breve parábola. Aquela mulher é a farinha, uma farinha na qual o maligno misturou os seus pós infernais. Eu sou o fermento, ou seja, a minha palavra é o fermento. Mas se houver folhelho demais na farinha, ou se houver pedras e areia, ou até cinza na farinha, pode-se fazer o pão, mesmo com fermento bom? Não se pode. É preciso que pacientemente se tire da farinha o folhelo, as cinzas, as pedras e a areia. A misericórdia passa e oferece o crivo, o primeiro, aquele feito de breves verdades fundamentais, necessárias para alguém que está na rede da completa ignorância, do vício, do paganismo. Se a alma o acolhe, começa a primeira purificação. A segunda acontece com o crivo da própria alma, que compara o seu ser com o ser que se lhe revelou. Fica horrorizada e inicia a sua obra. Por uma operação cada vez mais minuciosa, depois das pedras, depois da areia, depois da cinza, chega a tirar até aquilo que já é farinha, mas com grãozinhos ainda pesados demais para darem um ótimo pão. Agora ei-la toda pronta. Volta então a misericórdia e se introduz naquela farinha preparada. Esta também é preparação, Judas, transformando-a em pão. Mas é uma operação longa e de vontade da alma. Aquela mulher já tem em si o mínimo que era justo dar-lhe e que lhe pode servir para terminar o seu trabalho. Deixemos que o termine, se o quiser fazer sem perturbá-la. Tudo serve para perturbar uma alma que se trabalha. A curiosidade, os zelos imprudentes, as intransigências, como a excessiva piedade. Então não vamos? Não. E para que nenhum entre vós tenha a tentação de fazê-lo, partamos daqui já. No bosque há sombra. Pararemos nas faldas do vale do Terebinto, e lá nos separaremos. Elias voltará para suas pastagens com Levi. José virá comigo até o val de Jericó. Depois nos reuniremos de novo. Tu, Isaque, continua o que estavas fazendo em Juta, indo daqui, passando por Arimateia e Lida, até chegar em Doco. Lá nos encontraremos novamente. É preciso preparar a Judéia. E tu sabes como fazê-lo. É como fizeste em Juta. E nós? Vós vireis. Eu disse para verdes a minha preparação. Eu também me prepararei para a missão. Terás ido procurar algum rabi? Não. Fostes a João? Dele eu só recebi o batismo. E então? Belém falou com as pedras e os corações. Também ali aonde eu te levo, Judas, as pedras e um coração, o meu, falarão e te darão respostas. Elias, que levou leite e pão preto, diz: Eu vos procurei enquanto esperava. Isaac me ajudou a procurá-los e persuadir aquelas pessoas de Hebrom. Mas elas não creem, não juram, não querem senão João. É o santo deles. E não querem ninguém mais senão ele.
É um pecado comum a muitos lugares e a muitos crentes, presentes e futuros. Olham o operário e não o patrão que o enviou. Fazem perguntas ao operário, sem nem mesmo dizer-lhe: diz isto ao teu patrão. Eles se esquecem de que o operário existe porque o patrão existe, e que é o patrão que instrui o operário e o torna apto ao trabalho. Esquecem-se de que o operário pode interceder, mas só um pode conceder: o patrão, isto é, Deus e o seu verbo com ele. Não importa. O verbo tem dor, mas não rancor. Vamos. A visão termina. Aqui uma não muito longa, uma breve narração desse encontro novamente com os pastores, essa realidade das joias da Aglaia, que é aquela meretriz que eles encontraram em Hebron, na antiga casa de Zacarias, pai de João Batista. Ela dá essas joias para um dos pastores que ficou na região. Ela está buscando Jesus, mas Jesus sabe como trabalhar. Olha como que Jesus é sabedoria mesmo, né? É a sabedoria encarnada, sabe como fazer o trabalho. E aqui eu vou repetir novamente, só para ficar bem gravado, essa orientação que Jesus dá de como que é esse trabalho que ele fala, que ele faz, que é o trabalho na alma, uma alma que está desviada. Onde ele faz faz essa parábola do fermento. Ele vai dizendo assim: nela, nessa mulher, já existe faíscas suficientes, aptas a levantar um incêndio que pode queimar este vício, tornando-se uma alma novamente virgem pelo arrependimento. Há pouco eu vos falei do fermento que se espalha pela farinha e a transforma em um santo pão. Ouvi uma breve parábola. Aqui ele vai contar a parábola. Ele vai fazer essa analogia. Aquela mulher é a farinha. Uma farinha na qual o maligno misturou os seus pós infernais. Eu sou o fermento, ou seja, a minha palavra é o fermento. Mas se houver folhelho demais na farinha, ou se houver pedras e areia, ou até cinzas na farinha, pode-se fazer o pão mesmo com o fermento bom? Não se pode. Então, o que ele está dizendo? Ele é o fermento. A palavra, ele é a palavra, ele é o fermento. E tem, na verdade, o poder de transformação. Mas quando ele está fazendo essa comparação com a farinha, se ela tem ali outras misturas, e ele vai dizendo, falando ali da pedra, da areia, como se fosse essa foligem cinza misturada ali, não vai dar para sair um pão. A farinha tem que estar ali o mais próximo de ser farinha mesmo, mais próximo de farinha, o mínimo possível de outras misturas. Então, mesmo o fermento sendo bom, não vai dar um pão bom, porque há muitas misturas na farinha. E aqui é importante que a gente entenda, não é que o fermento não tenha o poder de levedar a farinha, não é isso. Mas é a farinha que não conseguirá, enquanto estiver misturada com outros elementos, ela não poderá ali estar totalmente adequada para receber a fermentação. Então, muito interessante isso. É preciso que pacientemente se tire da farinha esse folhelo, as cinzas, as pedras e a areia. Quer dizer, pacientemente retirando tudo aquilo que não pertence à farinha, tudo aquilo que não é farinha. Então, a mulher ali, uma obra saída das mãos de Deus. Quando saiu das mãos de Deus, saiu pura. Mas foi se misturando muita coisa ao longo da vida. Foi se contaminando, se misturando, fazendo ali tendo essa mistura de outras coisas, de outras realidades, deixando essa farinha suja. Mas aos poucos é necessário que se vá retirando aquilo, tudo que foi sendo acrescentado, que não era farinha, tirando da farinha. A misericórdia passa e oferece o crivo. Olha só, a misericórdia se apresentou para ela naquele dia que Jesus esteve lá na casa e ele pediu para entrar. Ela deixou ele entrar. A misericórdia visitou aquela alma naquele dia e ofereceu o crivo. Qual que era esse crivo? O primeiro crivo foi feito de breves verdades fundamentais. São aquelas palavras, aquelas verdades que são ali fundamentos, que é necessário
que necessárias para alguém que está na rede da completa ignorância. Então, alguém que está totalmente ignorante, que não sabe nada, está no vício, no paganismo, não tem nem noção de quem é Deus, o verdadeiro Deus. Ali a misericórdia vai lançando breves fundamentos. Depois, se a alma acolhe esses fundamentos da verdade, começa a primeira purificação. Por quê? Vai considerar essa verdade. Então, ao considerar essa verdade, já inicia-se um processo de purificação, porque vai começar a se ver. Aí depois vem esse segundo crivo que a alma vai fazer. Ela vai comparar o seu ser com o ser que lhe se revelou. Então, ali o Deus, no caso Jesus, se revela a ela. Ela tem ali o primeiro contato com os fundamentos da verdade, depois ela começa a fazer olhar para si, olhar para sua alma e ver ali a diferença que há. Ela vai ficar horrorizada, a alma fica horrorizada, porque vai ver qual a diferença que há entre ela, toda emporcalhada, com a verdade bela, pura, que se apresentou a ela. E aí vai iniciar a obra. Essa obra vai ter início ali por uma operação cada vez mais minuciosa. Aí vai retirando as pedras, depois a areia, depois a cinza. Chega a tirar até aquilo que já é farinha, mas com grãozinhos ainda pesados demais. Então, ali farinha, mas que está petrificada. Quando aquelas farinhas vai ficando meia úmida, que elas vai criando aquelas pelotas, precisam ser retiradas, porque tem algumas farinhas que quando tem aquelas pedrinhas no meio, que é farinha, mas que ficou petrificada, não serve. Então até mesmo essa parte vai sendo retirada. E aí então depois volta a misericórdia e se introduz naquela farinha preparada, ou seja, esse fermento. Isso também é uma preparação. Ele está falando com Judas. E depois vai acontecer ali a transformação dessa farinha em pão. E Jesus vai dizer ainda, mas é uma operação longa e de vontade da alma. A alma tem que ter disposição, tem que querer, tem que desejar. É um ato de vontade da alma. Ela precisa ter esse movimento de desejar, ter essa modificação, ter essa mudança, ter essa transformação. E é isso. Aquela mulher já tem em si o mínimo que era justo dar-lhe. Então, Jesus sabe como trabalhar. E ele foi dando os elementos necessários para que a conversão dela aconteça. E não, como ele vai narrando aqui, não vai acontecer de uma hora para outra, vai ser um processo longo. Mas se ela acolher, se ela tiver disposição, se a vontade dela se mover para a misericórdia, ela vai ser restaurada. Ela vai voltar a ser pura, assim como saiu das mãos de Deus. Então é maravilhoso o trabalho que Jesus faz nas nossas almas, nas almas que têm disposição, mas sobretudo nas almas que desejam serem transformadas. É isso que o Senhor está fazendo na nossa alma, desde que a gente queira, desde que a gente deseje, desde que a gente esteja aberto, disponível, acessível para que Ele trabalhe em nós. Então fica aqui nesse primeiro capítulo, para não ficar muito longo o vídeo. Louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor por essa oportunidade de estar compartilhando esses conteúdos, esses escritos da Valtorta que são maravilhosos, para que o crescimento espiritual nosso se dê cada vez mais, que essa misericórdia nos alcance mais e mais e mais profundamente, que essa farinha nossa, que é a nossa vida, é a nossa alma, que esteja com algum elemento ali, com contaminações, com sujeira, com algo que não é farinha mesmo, ou seja, que não é aquilo que Deus modelou em nós, que Deus projetou, que Deus criou em nós, que está fora da vontade de Deus, que possa tudo ser removido para que a misericórdia dele possa adentrar e trabalhar e fazer nova a nossa vida, nova a nossa alma, transformando-nos para que nós sejamos aquilo para o qual Deus nos fez, nos chamou à existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.